E o São Paulo precisa mesmo comprar esse Carlos Vinícius, o atacante do Fulham? O tricolor paulista, ele dá sinais de que ele tem sim já tudo planejado para os próximos dias aí, que pega o Libertad agora na quarta-feira pela Libertadores. O técnico Zubeldia ganha uma folga aí para poder trabalhar, né? Ele tem agora os elogios todos a seu favor. E ele, convenhamos, ele fez coisas assim bastante interessantes no time do São Paulo, outras nem tão interessantes assim. Agora fica pra gente o que ele vai fazer nos próximos dias, quando, por exemplo, Ferreirinha não puder jogar mais no Campeonato Brasileiro. Quem que vai ser o ponto esquerdo então? E a dupla? Será que a dupla não é um individual, um cara aqui, um acolá, Ferreirinha e André Silva? É uma dupla? Montaram uma dupla de caras que um dá assistência pro outro, um joga junto com o outro e a coisa ficou boa? Eu acredito que ficou sim. Então, ó, vem comigo então, chega comigo nesse like aí, posso contar com o likeinho? E se inscreva também aqui no canal, tá bom? Olha aí, ó, Luciano e Caleri, juntos, eles nunca conseguiram fazer o que o Ferreirinha e o André Silva estão fazendo agora, que é uma dupla. Dois caras que se completam, dois caras que a jogada se complementa. Lembra Brenner e Luciano? O jogo encaixava. Lembra Patrick e Caleri, na época do Rogério Ceni? O jogo encaixava. Eram parceiros. Patrick e Caleri, Luciano e Brenner. Luciano e Caleri nunca deu certo. E isso aqui não adianta ficar procurando. Não, mas teve um jogo. Não deu certo. E agora, quando entra Ferreirinha e André Silva, nós não temos o Ferreirinha só brilhando, o André Silva só brilhando. É um completando o futebol do outro. E é o ponto esquerda com centroavante. Sabe, uma releitura das duplas aí, sei lá, Dagoberto e, não sei, Dagoberto e Borges, aquele lá, Guilherme Marques e Guilherme, sabe, é o ponto esquerda rápido que dribla com o centroavante que empurra e faz o gol. Isso aí pra mim é lembrar as origens do futebol, década de 90, até muito antes, mas quando eu comecei a ver futebol, era um ponto esquerda rápido e um centroavante fazedor de gols. O Ferreirinha e o André Silva estão fazendo isso hoje em dia. O Zubeldia, na coletiva, ele abriu lá que ele não gosta de trocar uma ideia com o departamento médico. Não, eu não falo nada, eu deixo os caras trabalharem em paz, eu não quero nem conversa, porque aí eles podem querer antecipar um jogador e eu quero o jogador 100%, então nem vou lá conversar. Mas, em relação ao Lucas Moura, ele foi lá conversar. Porque assim, ele foi até conversar, foi pedir, perguntar, porque é o seguinte, o Lucas Moura, ele é encarado pelo Zubeldia como uma das grandes joias do São Paulo, um dos grandes jogadores para ser o cracaço dessa temporada que tem por aí. Nós estamos aqui suando para ganhar do Santos, suando para empatar com o Sport e tal, e o São Paulo, ele vem numa crescente, né? Não dá para também dizer que tudo que tá ali só piora. Já falei que só piorava, todos os jogadores pioraram, mas se olhar agora, pro geral agora, a zaga melhorou. A zaga que eu digo é o sistema defensivo, já deu uma melhoradinha. Alisson e o Marcos Antônio deu uma encaixada legal ali, estão jogando bem juntos. Está faltando a chance criada de gol. Estava, né? Até o Ferreirinha ligar o turbo aí, tacar batata. O Ferreirinha começou a jogar pra caramba. O Ferreirinha, é o Neto, é o craque Neto lá que vai ter que fazer o programa de sunga, de cueca. Se o Ferreirinha fizer 10 gols, Neto, você despertou um monstro aí que você nem imaginava, né? Porque o Ferreirinha, rapaz, que é isso? E o outro é o André Silva, né? Convenhamos também, o André Silva, que era a reserva do Caleri, e assim, um reserva indiscutível. Existe o reserva e existe o reserva indiscutível. O Caleri, ele era um titular indiscutível no time do São Paulo. E agora, quando você olha aí pro André Silva jogando porque o Caleri se machucou, o André Silva no jogo passado contra o Botafogo, ele dá uma assistência. Botafogo? Acho que era o Botafogo, que ele deu uma assistência pro Ferreirinha, o Ferreirinha faz o gol, e depois ele mesmo faz um gol, não foi isso? E agora, foi no último jogo, contra o Santos agora ele fez mais um, foi isso mesmo. O Ferreirinha colocou ele na cara do gol contra o Botafogo, e ele fez um gol. E o outro foi o André Silva que colocou o Ferreirinha na cara do gol. Não lembro qual é o jogo, mas teve as assistências. E agora, o André Silva, ele coloca o Ferreirinha de novo na cara do gol, e ele faz o gol que o Matheus Alves dá assistência. Então o André e Ferreirinha, dá pra dizer que encaixaram, jogam juntos? É muito cedo? Não, dá pra dizer sim. Então, o Zubeldia, apesar de caras que foram embora, apesar das contusões de Lucas Moura e Oscar, Ferreirinha
e André Silva estão jogando muita bola. E o Zubeldia, ao ir procurar o Lucas Moura, ao esperar o Lucas Moura já no jogo agora contra o Libertad, na Libertadores, ele demonstra que o futebol do São Paulo ele tende a crescer ainda. Porque Lucas Ferreira tá indo muito bem. O Matheus Alves também começou a se soltar ali no meio campo. Mas nada muda o fato de que o outro é o Lucas Moura, né? Quando o Lucas Moura voltar, ele é melhor que o André e que o Ferreirinha. Ele é o craque do time de São Paulo. E joga num senso coletivo também. Né? Se estivesse voltando um fominha, que só atrapalha, joga pra ele o ego, o camisa 10 egocêntrico, nada disso. É um cara que chega na maior humildade já vista, um cara que chega pra somar demais e que joga pro coletivo. Apesar do estilão dele ser do driblador individualista, ele também trabalha no senso coletivo. Então o Lucas, assim, eu não sei você, mas eu sou fã pra caramba do Lucas, muito fã mesmo. O Lucas, ele vai embora em 2012 com o São Paulo campeão, e o São Paulo morre de lá pra cá, o São Paulo morreu de lá pra cá. Quando o Lucas volta em 2023, o cara joga meia dúzia de jogos e levanta o caneco da Copa do Brasil inédita. Então, assim, você não precisa gostar do Lucas. Eu gosto e demais. E acho que ele é o grande craque desse time, apesar do Oscar. Zubeldia está certo de ir pedir o Lucas Moura. Zubeldia está certo de montar um time ao redor do Lucas Moura quando o Lucas voltar. Zubeldia errava muito nesse aspecto quando ele deixava o Luciano jogar e montava um time ao redor do Luciano. Oscar de volante, Lucas de ponta, tudo errado, tudo torto, tudo penso o time. Agora, pelo menos, o Zubeldia tem feito a coisa melhor. Ele está preocupado com o Lucas Moura e ele já colocou o Luciano no banco de reservas. Então assim, volta Lucas, tira o Lucas Ferreira. Tá bom, pega nada. Volta o Oscar, tira o Matheus Alves. Tá ótimo, pega nada. Moleques assim que são promissores demais, jogam bola de verdade. Eu adoro o Lucas Ferreira e Matheus Alves, diferente de uns e outros da base aí que eu detestava. Esses daí eu adoro o futebol deles. Uma geração vencedora, uma geração pronta, uma geração que vai brilhar demais. E nada, nenhum problema deles serem banco de Lucas e Oscar, dois caracaços que brilharam na Europa e vieram pro São Paulo pra jogar tudo. Confere? O Carlos Vinícius, o São Paulo, ele fez algumas sondagens, teve já gente que fala que ele foi oferecido pro São Paulo, ele estuda trazer o Carlos Vinícius do Fulham. O Carlos Vinícius do Fulham, ele tem 2 jogos na temporada agora, 1,90 m de altura, um cara bastante alto, né, se pensar bem, é bem mais alto que os atacantes que o São Paulo tem lá hoje, e ele tem 30 anos, ou seja, fisicamente inteiro, né? É um cara que é jovem, 30 anos não é velho, não é jovem, mas pra centroavante, 30 anos, pô. O Barcos e o Guerreiro que empataram com o São Paulo com a Alianza Lima tem 41 e 42, 43, sei lá. Então, acho que você pegar um cara de 30 anos e falar, não, 30 anos é muita coisa, para, né? 30 anos pra um centroavante de 1,90 m, que é um cara que em tese, é um bom cabeceador, é um cara de cabeceio, mas aí se você pensar direitinho que o Brenner também é uma opção e o próprio Rian Francisco é a opção mais barata, é o cara de graça que tem por aqui, é o cara que você não precisa se preocupar em nada, que é só colocar pra jogar, e ainda colocando ele num campeonato brasileiro que não é secundário, mas é um campeonato mais de boa de jogar em relação a Libertadores e Copa do Brasil que o São Paulo está priorizando, até... Vai, eu quero me expressar melhor. Se o São Paulo encarar o brasileiro aí, como pegou o Flamengo, é mais difícil do que o Alianza Lima, é claro. O Botafogo é mais difícil do que, sei lá, o Ituano na Copa do Brasil. Então a Libertadores e a Copa do Brasil não são tão difíceis quanto o brasileiro. É que o brasileiro, o São Paulo não prioriza pra ganhar. Então colocar o Rian Francisco sem essa prioridade da própria diretoria do São Paulo e do técnico, até pode. O que você não pode é colocar na Libertadores e na Copa do Brasil. E pra isso tem o André. Então se é pra um torneio secundário que você não está espremendo muito, que você não está o tratando como prioridade, por que não pode então ser o Rian Francisco? Por que temos que gastar dinheiro no Brenner, no Carlos Vinícius? Eu gostaria da ideia de ver o Brenner no São Paulo. Talvez o Carlos Vinícius seja um ótimo jogador, por que não? Agora, ver que o Rian Francisco chega lá, começa a jogar e faz gols, coisa que ele já fez no Paulista, pra mim é o melhor dos mundos. E pra você? Fala comigo aí. O Lucas, o Ferreirinha, ele tem jogado muito futebol. Em 2 jogos que ele destruiu o jogo, ele teve que sair no segundo tempo. Ontem, que ele fez um gol também, que o primeiro 0x0 ele que faz o primeiro gol, ele foi muito bem também contra o Santos. Só que aí ele já tava cansando. E o Zubeldia, e aí, meu, vai sair? O Ferreirinha, acho que eu vou, pensa aí, calma aí. Foi o Luca
da base aquecer. O Lucas já começa a aquecer o Ferreirinha. Não, eu vou continuar em campo. E o Zubeldia respeita a opinião do Ferreirinha e deixa o cara em campo, tipo assim, eu preciso de você. Mais ou menos nas entrelinhas, o Zubeldia teria dito, eu preciso de você, você decide aí. E o Ferreirinha ficou em campo, o Lucas acabou não entrando. Mas isso era um jogo de sair da degola do Brasileirão e é um jogo que antecedia uma Libertadores. Vai ter a Libertadores agora e o São Paulo vai ter que ganhar do Libertad. Ganhando ou perdendo, os caras estarão cansados pro Brasileirão do fim de semana. Então, tendo o Brasileirão no fim de semana, no próximo jogo, imagina, mesmo que não tenha, a carga de jogos que vai ter Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, vai ter que ter time reserva. E o Ferreirinha, com a saída do William Gomes, o Henrique Carmo voltando para a base, apesar do Henrique Carmo ser ponta direita, saídas de Rato e Eric, o Ferreirinha acaba ficando sem reserva. Até o Nestor e o Michel Araújo jogaram bastante de ponta esquerda no time de São Paulo. Com o Zubeldia, Nestor era ponta esquerda. O Michel Araújo entrou de ponta esquerda várias e várias vezes. O Ferreirinha ficou sem reserva nenhum. E você imagina assim, ó, pô, mas impacta o Ferreirinha não ter reserva? Gente, lembra do Luciano em campo? O quanto muda? Aqui eu não tô nem julgando quem é bom, quem é ruim. O quanto muda o perfil do São Paulo. Olha o quanto o São Paulo cresceu por conta da boa fase do Ferreirinha. Então, o reserva do Ferreirinha, sendo ele um ponta esquerda com as mesmas características do Ferreirinha, ele é um cara de suma importância para agora. O próprio Lucas Ferreira é um cara que pode jogar ali, mas é um ponta direita. E aí o São Paulo traz agora o Luca. O Luca poucos conhecem. O Luca é um rapaz da base que tem aquele jeito de jogar que me lembra, aquele só me lembra, tá? O Kaká. Não é pra zoar com o Igor Gomes. Não, o Igor Gomes também lembrava o Kaká. Não quero nem trocar ideia disso aí, que isso aí é palhaçada. Já. Ele parecia o Kaká fisicamente, né? Mas assim, o outro, o Luca, ele me lembra no futebol. O Luca, ele pega a bola, ele cai pra cima do marcador, ele é bem rápido, ele tem umas tomadas de decisão que precisa aprimorar no futebol profissional, mas ele já treina com os profissionais tem um bom tempo. Então ele é um jogador que tá semi-pronto e ele vai ter que pegar o bonde andando aí e ser o reserva direto do Ferreirinha. E é uma ótima notícia, tá? Porque esse Luca é um ótimo jogador. Do nível aí, talvez não do mesmo nível, mas do nível do Rian Francisco, do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, é uma safra grandiosa, é uma safra muito boa. Então o São Paulo, ele tendo esse elenco reduzido, de muitas saídas e pouquíssimas compras, pouquíssimas chegadas, o São Paulo vai utilizar agora o Luca e tá certo mesmo. Olha aí, o pior tá passando já. E o pior está passando, vitória em cima do Santos, é com o Matheus Alves, é com o Lucas Ferreira em campo, é sem Oscar e Lucas, é sem Caleri, é sem Pablo Maia, sem Luiz Gustavo, sem Luciano. Ah, por falar em Luciano, só nem anotei aqui na minha colinha aqui. O Luciano tem que ser mandado embora do São Paulo. E aqui é sem nenhum tipo de zoeira. Tem que demitir ou negociar o cara. O cara ganha quase 1 milhão por mês. Quando o Caleri não pode jogar, o Lucas Moura não pode jogar, e nem Oscar, e nem Pablo Maia, nem os Gustavo, os experientes de São Paulo aí, o Luciano virou banco por indisciplina. Falta de futebol. Faltou bola para jogar no São Paulo e também foi indisciplinado com aquela atitude ridícula e pequena e mesquinha que ele fez dando soco no banco de reservas. Então, não é que pegar no pé do Luciano, é que quando você precisa mais do cara e o cara não está lá, você tem que mandar esse cara embora. E o Luciano também não estava no Campeonato Paulista, ele era banco, apesar de fazer um gol no segundo jogo. Copa do Brasil, ele fez aquele gol no Corinthians e tal, ele era banco do Dorival quando o Lucas Moura chega. Então o Luciano, nos momentos mais importantes do São Paulo, desde que ele chegou, ele era banco. E agora, que era um momento importante, não de glórias, mas de treva, um momento difícil pra caramba do São Paulo, da demissão do Zubeldia, nesse problema de crise, falta de vitória, esse momento que o São Paulo viveu agora com as contusões de Lucas e Oscar, o Luciano estava lá, inteiro, sem contusão, e ele pôde jogar? Não pôde, virou banco, o técnico que considerava ele um rei da vida, tratava igual um rei, tirou ele do time, que é o Zubeldia, de maneira correta tirou do time, tardiamente, atrasado, mas tirou, e agora acabou o ambiente. Não adianta voltar o Lucas e o Oscar agora, o São Paulo começa a jogar bem pra caramba, e o Luciano pedir pra jogar e ser trazido de volta. Torcedor pedir Luciano nesse momento não cabe mais, hein? Não cabe mais, hein? Então vamos mandar esse cara embora urgente. Deixa o Lucas jogar aí. Deixa o Lucas Moura, o Oscar, Ferreirinha e André Silva. Tá dando certo. Tem o Rian Francisco, que tá pra aparecer. O Rian Francisco, ele deu um pouco de azar por um lado.
Que o André Silva jogou muita bola, né? O André Silva ele pegou a bola agora e nesse jogo titular ele destruiu. Então ele já mostrou mobilidade, assistência, gol, tudo o que se espera de um atacante de nível do São Paulo. O André jogou essa bola. É indiscutível também. Agora, assim como o Ferreirinha vai ter que ser poupado, o André Silva também tem que ser poupado, porque é aquela coisa, jogo quarta e domingo, tem terça e sábado, mas quarta e domingo, você não aguenta. O futebol moderno, ele exige mais desses caras, ele cobra muito desses caras. Então se o Ferreirinha não pode, o Lucas e o Oscar não poderiam, nem o Arboleda, por que que o André Silva vai poder?